Olá, gente, tudo bem? Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Sempre trago dicas para vocês. Quem está me vendo pela primeira vez, eu espero que aproveite bastante a informação deste vídeo e de todos os outros que já estão aí, tanto no meu canal do YouTube quanto na minha página na rede social no Facebook e no Instagram. Então vai lá, dá uma passeada ali no mural, né, nas postagens dos vídeos que já foram feitos, que eu tenho certeza que vai ter um que vocês vão sim gostar. E claro, as dicas que eu passo a vocês sempre são práticas, porque essa é a intenção desses vídeos, do meu trabalho também como extensionista rural e também prestando assistência técnica. Bom, hoje eu vou falar de uma frutífera, ou melhor, de uma família, claro. E essa família de frutas, ela está presente na grande maioria dos países, produzida no Brasil ou não, ok? Muitas vezes utilizada para poder ajudar no nosso sistema imunológico, principalmente agora que está um pouco mais frio. Então estamos já entrando no início do inverno, estamos quase com o final do outono, e essa frutífera vai estar presente e caiu no gosto do brasileiro, sim senhor. E aí eu quero saber de vocês se vocês já sabem ou já tem uma leve noção de que fruta eu estou falando. Bom, para aquelas pessoas que já adivinharam, meus parabéns, mas para aquelas que não souberam ainda qual que é, eu vou dar um nome dela, que são as frutas cítricas, ou no caso, como chama, né, o fruticultor profissional, a citricultura, certo? Então, a citricultura está presente há muitos anos, tem data de cultivo de cítricos lá no local onde ela se originou, em 2000 anos antes de Cristo. Então, se nós estamos em 2022, então vamos chutar aí a mais de 4.000 anos. É muito tempo que uma fruta está sendo cultivada pelo ser humano para o consumo. Então isso é muito interessante, principalmente pela principal característica. Até então, as cítricas, elas apresentavam os maiores teores de vitamina C. Claro que hoje nós temos outros tipos de exemplos de frutas que disponibilizam mais quantidade de vitamina C, como vocês conhecem a cenoura, e uma frutífera que eu vou falar com vocês mais para frente é o camu-camu, conhecidíssimo lá na região norte do Brasil, porque ela é originada da Amazônia. E nós temos então a fruta com o maior teor de vitamina C do mundo. Mais popular mesmo é a laranja, o mais conhecido suco de laranja. Também um limão não posso deixar de falar, porque eu adoro um limão numa caipirinha, acompanhando uma carninha de porco, vixe Maria, aquela linguicinha assada no churrasco, pega e pinga umas gotinhas de limão ali, fica uma delícia. Gosto também limão em tudo. Se eu pudesse, usava em tudo e mais um pouco. Então, na salada, no suco, na comida, nos pratos salgados de forma geral. Uma torta de limão, quem aqui não gosta, não é verdade? Vixe Maria. Do grupo das tangerinas, também eu adoro todas. Aliás, eu gosto muito de fruta. Esse é um lado, um fraco meu, são as frutíferas. Isso eu posso concordar e também falar que é o meu ponto fraco. Bom, vamos voltar lá para essa fruta. A laranja, como eu já falei para vocês, existem relatos que de cultivo dela há
contando de hoje, há mais de 4.000 anos. É muito tempo, gente. Vocês não têm noção de quanto tempo é. Se uma pessoa, vamos colocar, há 30 anos atrás, tinha uma expectativa de vida aí de, chutando alto, 60 anos, então imagina quantas gerações já se passaram que tem esse cultivo com essa fruta presente no seu dia a dia para ser consumida. Então é uma fruta bem antiga. É uma das frutas mais antigas do mundo, né, junto com a uva. Mas isso é uma outra conversa. O ponto principal que eu quero tratar aqui também é o seguinte. A laranja é originada na Ásia. Não é brasileira, tá bom? Ela é uma fruta asiática. Tanto é que naquele continente existe uma diversidade de espécies dessa família, variedades, cultivares, que como ali é o centro de origem da laranja, do limão, de todo esse grupo, então imagina a diversidade que é. Eu particularmente não provei todas as espécies de frutas cítricas que existem, pelo contrário, ainda tem muito chão ainda para percorrer para poder conhecer todas, mas não é brasileira. Ah, Érica, mas por que tem pé de cravo que dá no mato? Porque os passarinhos ajudam a gente a disseminar as sementes, tá bom? Em outras regiões, como o Cerrado, por exemplo, os periquitos, os papagaios ajudam também a disseminar as sementes. Então, assim, existem vários animais que consomem essa fruta e ajudam a disseminar essas sementes por aí afora, dando a sensação de que é nativa, só que não é. Os limões, as laranjas, as tangerinas, elas não são nativas brasileiras, pelo contrário, elas chegaram no nosso Brasil, no nosso país, em 1530, mais ou menos 1530, 1540, nessa faixa, junto com os navios portugueses. Por quê? Porque naquela época, imagina uma viagem de navio como não deveria ser, né? Primeiro, a sujeira, falta de higiene estupendo. As necessidades eram jogadas assim diretamente no mar. E aí, assim por diante. Fora que a alimentação, você ficava ali à deriva no mar, né, sendo guiada pelos ventos, pelas estrelas, durante meses, até chegar à terra firme. Então, nesse momento, o que acontece? A alimentação dos navios era basicamente alimentos curtidos, né, conservados no sal, por exemplo. Então são peixes salgados, vários tubérculos, porque raízes têm uma longevidade muito grande e a sua vida após colheita pode durar meses quando armazenado no escuro. Eu já falei isso para vocês já em alguns vídeos. Aí o que acontece? Basicamente, os tripulantes tinham como sua principal fonte de nutrição as batatas, de forma geral, que então tem o seu fornecimento de carboidrato, tinha algumas carnes em óleos, bastante embutidos, então naquela época também tinha muitos embutidos e assim por diante, tá? Então esses embutidos forneciam a fonte de proteína que o ser humano precisava nessas viagens. Só que existe alguns nutrientes que nos fornecem certas substâncias que é basicamente de origem vegetal. E tem muitos vegetais que não aguentam 2, 3 semanas no porão de um navio para a tripulação comer ao longo da viagem. Então, dessa forma, o que desencadeou? Deficiência de vitamina C. Não sei se vocês sabem, essa doença tem a denominação de escorbuto. Escorbuto, no período das navegações, é a principal doença que dizimava tripulações ao longo do mundo, né? Em toda a área, toda a superfície navegável poderia acometer seus tripulantes por causa da falta da ingestão da vitamina C, causando uma doença denominada escorbuto,
que são hemorragias que levavam as pessoas à morte, e além disso, a diminuição de imunidade, porque a vitamina C ela é responsável para ajudar a imunidade do ser humano, evitando assim que ela morra de qualquer coisa, da mais besta, até mesmo um furinho no dedo com uma farpa. Dá um sangramentozinho ali, uma infecçãozinha básica, só que se você estiver com uma boa imunidade, você não vai morrer por causa de uma farpa, ou até mesmo uma gripe fraca, tá? E era isso que acontecia. Então, nesses navios, muitas pessoas morriam por deficiência de vitamina C. E com o passar dos anos, toda aquela história vindo mais além de 1500, lá no início das navegações, começou a ter o quê? Transferência de temperos pelo Oriente Médio, pelos árabes. Então os árabes foram responsáveis por poder disseminar vários tipos de produtos de origem vegetal e animal também pelo mundo todo. Eles eram e são hoje conhecidos como povos comerciantes. Eles foram até a China, observaram que existiam alguns frutos diferentes lá, e principalmente as frutas cítricas. Se vocês pararem para pensar, não é uma fruta que estraga com facilidade. Então eles começaram a disseminar esses frutos, e observou-se que é tudo por observação. Não tinha nenhum tipo de equipamento tecnológico que pudesse comprovar que a vitamina C estava presente dentro dos frutos de laranjas, por exemplo, ou que até mesmo naquela época soubesse que era especificamente essa deficiência. Mas com a evolução da medicina, começou a descobrir que tinha uma ligação muito forte de certos tipos de alimentos que conseguia fazer com que as pessoas melhorassem a sua imunidade, ou seja, ela tivesse mais resistência às doenças. Lembrando que nesse período de Europa, os países mais antigos do mundo, tirando a Ásia, eles eram um pouco porquinho. Tinham todo o seu saneamento era a céu aberto nas ruas. As pessoas transitavam nas ruas junto com o esgoto. Imagina o cheiro terrível. E sem dizer que eles consideravam o banho como uma fonte de contaminação, porque eles usavam água suja para tomar banho. Então todo mundo que resolvia tomar banho uma vez por mês morria. E aí, como a água era suja, a imunidade e a limpeza ali já não era aquelas coisas, puf, o pessoal morreu. Não vamos tomar banho não, porque banho faz mal para a saúde, todo mundo morreu. Se for para tomar banho é só quando o negócio estiver brabo mesmo. Mas enfim, então essa era a característica daquela época. Então, até eles conseguirem ligar que era a vitamina C e a fonte de vitamina C era originada da laranja, deve ter demorado uns bons anos aí. Mas depois que descobriu isso, todo navio cargueiro de passageiro que vocês possam imaginar em 1500 e tralalá já navegava com um grande depósito de laranjas nos porões dos navios. Então isso fez com que houvesse uma disseminação mundial de laranja, e que nos faz sentir como se a laranja, os limões, etc., já fizesse parte da natureza daquele país, como no, por exemplo, nosso. Mas não é. Foram os portugueses que trouxeram para cá a laranja e os limões, porque estavam nos depósitos dos navios para fornecer vitamina C e não ter uma grande taxa de morte na sua tripulação. Então, esses são umas curiosidades bem interessantes. Outra coisa que eu acho muito interessante também, não sei se vocês bem sabem, existe uma variedade de laranja que inclusive você pode comer com casca e tudo, como se fosse uma uva, tipo aquelas Itália grande, tem em torno de no máximo 3 centímetros de diâmetro. É conhecido como quincan. Ela é a menor laranja do mundo.
Então essa variedade eu gosto também, vai muito bem numa caipirinha. Infelizmente não é tão fácil de ser achado, mas se vocês tiverem a oportunidade, provem, porque eu acho que conhecer sabores faz muito bem, não é verdade? No grupo das frutas cítricas, eu posso dizer a vocês que são 3 grandes grupos. E é importante tanto na nossa vida, porque já está fazendo parte dela. O primeiro grupo todo mundo já conhece, que é a laranja. Só que tem a sua subdivisão, que é a laranja doce e a laranja azeda. Assim, a grosso modo, a laranja doce é muito destinada para o consumo in natura, tá bom? Mas a laranja azeda também é utilizada no consumo in natura, porém, contudo, entretanto, todavia, o seu destino maior é o suco. Bom, na verdade, se vocês forem parar para pensar, hoje a grande porção de laranja colhida é destinada para fazer suco concentrado, ou seja, a industrialização é o principal destino da laranja, o que uma pequena porção acaba sendo destinada para o consumo in natura, que é aquela laranja que você descasca e chupa em casa, que eu gosto bastante também, principalmente por causa das fibras, né? Por causa do bagaço da laranja, entendeu? Então, e o outro grupo é o grupo do limão. Só que os limões existe dentro dele as limas. Tem a lima doce e a lima ácida. E nós temos 2 principais personagens da lima ácida, que é chamado de limão Tahiti, só que é uma lima, e o limão galego, que é uma lima também. Só que o Tahiti não tem semente e o galego já é um pouco semente. Então, assim, o que muitas pessoas acabam falando por aí é que o limão verdadeiro tem semente, mas não pode deixar de esquecer que tem uma pequena exceção aí, que no caso o limão galego é uma lima ácida também. Então aí temos as limas, né? Aquele livro muito antigo, O Meu Pé de Laranja Lima. Na verdade, aquele lá não é laranja lima, é que como ela é mais docinha, então as pessoas deram um nome de laranja lima, mas realmente é uma lima, aquele fruto que foi baseado o título desse livro, tá bom? E aí nós temos o lima da Pérsia. Muitas pessoas falam que a lima da Pérsia tem propriedades medicinais maravilhosas. Na verdade, eu acho que todas as frutas têm as suas características, que vai sempre fazer bem para aquela pessoa que consome. Por isso que quanto mais diverso, melhor. Claro que se for possível, porque eu sei que existe N fatores que possa dificultar o acesso dessas frutas, principalmente encontrar no mercado dependendo. Lembrando que toda e qualquer fruta tem o seu período de safra, na qual você tem uma grande inundação daquele tipo de fruta no mercado e faz com que o preço diminua, tornando então acessível para as pessoas comprarem. Mas tem aquelas frutas que conseguem ser produzida ao longo do ano em diversos lugares no nosso país, graças a Deus pela dimensão que nós temos. Dessa forma, nós não temos a falta de alguns produtos durante o ano, mesmo porque elas vêm de outros estados. Então isso não é só fruta. A hortaliça também acontece a mesma coisa. Dessa forma, dentro desses 2 grupos, aí, desses 3 grupos que vou falar, o limão e a laranja é o mais comum e é mais conhecido. E aí tem um outro grupo que são as tangerinas. Também eu gosto. Existem vários tipos de espécies e variedades que compõem todos desses 3 grupos que eu falei, tá bom? Ah, Érica, e variedades? Quantas espécies existem, gente? No caso da citricultura, existe uma infinidade, uma grande quantidade de espécies. Só que são divididos em 2 grandes grupos, que são os enxertos e porta-enxertos, que nós vamos falar melhor mais para frente. Então, a lista dessas espécies
tanto para consumo de mesa, para fazer suco e etc., é muito grande. Então, se eu ficar aqui falando, eu só vou falando de grupos botânicos e vou esquecer o resto. Então, nós temos então aqui, eu tô com uma cola aqui, gente, porque é muito nome de plantas, tá? Então, no grupo de laranja tem as laranjas doces, certo? Que é a pera, né? O Natal, a Valência e a laranja azeda, que é a folha murcha, que é muito utilizada. Então, as frutas ácidas, que são os limões, né? Então, é a divisão: limões e lima ácida. Limão verdadeiro é aquele que contém semente, a grande maioria fala, mas não necessariamente, porque o galego é uma seção e ela é uma lima ácida. Só que o limão cravo ou limão rosa é um limão verdadeiro, o limão siciliano é limão verdadeiro. Esses dois eu acabo de citar porque é o que é mais comum de ser encontrado, com maior facilidade. Já o Tahiti e o limão galego, eles são limas, tá bom? Ah, Érica, mas por que essa denominação? Porque muitas vezes caiu no gosto popular. Então, existem inúmeros produtos que a gente acaba respeitando a denominação que o consumidor dá. Porque se, de repente, um fazendeiro grande, que tem uma grande quantidade aí de limão Tahiti, pegar e denominar o limão Tahiti como lima ácida Tahiti, primeiro que fica comprido, segundo o cara fala que isso aí não é lima. Então, assim, são nomes que usam também aquele popular. Também é um dos fatores que existe essas denominações, que acaba batizando um fruto, vamos dizer assim, tá bom? E aí aqui eu tenho o das tangerinas, eu tenho a puncan, claro, tangerina cravo, aí tem a mexerica, tem o morcote, que eu também gosto muito, e aí vai, por inúmeros. E uma outra coisa muito interessante também, o Brasil, nosso querido país, em 2021, ele foi, e eu acho que 2022 não vai ser muito diferente, mas ele foi o maior produtor de laranja do mundo e o maior produtor de suco concentrado também. Meu Deus, Érica, é verdade? Sim, exatamente. O maior produtor de laranja é o estado de São Paulo, porque aqui foi aonde a cultura estabeleceu muito bem. Então, não sei se vocês sabem, mas eu moro no estado de São Paulo. Minha residência é no estado de São Paulo. Então, desde criança, eu percorro as rodovias, sempre vejo grandes pomares de laranja. Só que elas acabaram se movendo para outras regiões, não porque houve alguma briga e o cara resolveu vender, o pessoal parou de produzir, não. É por causa de mudanças climáticas, principalmente por causa de surgimento de praga e doença. Então, as pragas e as doenças fizeram com que, o passar dos anos, os pomares de laranja, limões, etc., saíssem de onde iniciaram a sua produção, que nem, por exemplo, a região de Limeira, que tem a origem dos frutos cítricos. Naquela região existiam inúmeros pés de laranja e limão. Hoje já não tem tanto mais. Aí o que aconteceu? Esses frutos acabaram sendo deslocados para outras regiões do Brasil, que de certa forma tem uma temperatura mais amena, porque a laranja ela é de clima subtropical, tá bom? Ela ainda tolera frio, tanto é que existe grandes plantações em lugares elevados, com características de noites frias e espalhado para o nosso país, que nem, por exemplo, Minas, o estado de São Paulo, Santa Catarina e assim por diante. Claro que existe no Nordeste também grandes pomares de citricultura, né, dos cítricos. Dessa forma, nós podemos entender o que acontece.
Todo mundo fala, gente, a cana acabou dominando a área da citricultura aqui no estado de São Paulo. Não é bem assim, gente. Ainda que se fosse, menos mal, né? Mas o problema que fez com que elas saíssem de onde estavam é o surgimento de doenças e pragas que acabou inviabilizando manter aquele pomar naquele local. Tanto é que um dos problemas da citricultura é exatamente esse ponto, que é a grande quantidade de pragas e doenças. Mas isso vamos falar com o tempo. Aí o que acontece? Dentro da laranja e suco concentrado, sabemos que o Brasil é o maior produtor mundial. Já no caso das tangerinas, o maior produtor mundial que nós temos aqui, vou até dar uma colada aqui, é muita informação para pouca cabeça. No caso é a China, Espanha e Japão. Esses 3 países são os maiores produtores do grupo de tangerinas, que no caso é o Poncão e assim por diante. Então, dessa forma, junto com o Brasil também que produz, não vou falar que nosso país não tenha isso, eu vou estar mentindo, tá bom? Nós conseguimos também ter essa produção, tanto é que nós importamos frutos da citricultura de uma quantidade bem pequena, muito irrisória. Grande maioria do que é produzido no Brasil consegue ser consumido aqui mesmo, e ainda uma grande parte é exportado, tá? Inclusive fruto in natura, tá bom? Inclusive frutos in naturas também acontece essa exportação, tá bom? Já o limão, nós temos aí o maior produtor, o México e China. O México e China são os maiores produtores de limões, que está ali enquadrado dentro das frutas azedas, ou as ácidas. E aí nós temos aí, tendo dentro dessa escala que eu falei para vocês a nível mundo, a China presente nos 2 grupos, limões e tangerinas. Só que o nosso país acaba sempre competindo com os Estados Unidos, que é uma grande potência no plantio de laranja junto com o nosso país, porque existe um estado lá chamado Califórnia, apresenta uma característica climática muito propícia para o plantio da citricultura. E o uso do cultivo de plantas cítricas ali, e essa adaptação fizeram com que esses 2 países, Brasil e Estados Unidos, periodicamente tenha essa disputa aí de quem produz mais. Ano Estados Unidos, outro ano Brasil. Uma hora Estados Unidos, uma hora Brasil. Então fica aí nessa alternância na produção de tanto laranja fruta quanto sucos concentrados. Então esse é uma estatística bem interessante. Não sei se vocês conheciam, mas o nosso país está à frente. E o estado de São Paulo é o maior produtor do Brasil de laranjas e suco concentrado. E nós exportamos muito suco. Não é pouco não, muito. Lembrando que a grande maioria desses frutos colhidos no pomar, no caso da laranja e do limão, ele é utilizado na fabricação de suco. Uma pequena porcentagem é destinada para o mercado para consumo in natura. Se a gente vê limão em toda a esquina e laranja em toda a esquina, imagina o quanto de laranja e limão esse nosso país produz para ter essa grande montanha de suco, vamos dizer. Então nós temos isso. Tem algumas regiões que até discuto muito sobre esse ponto, que acabam não conseguindo entrar no mapa nacional da citricultura por não haver beneficiamento naquele estado ou naquela região. Que seria o quê? No caso de uma fábrica de suco e ainda um packing house, porque existe a necessidade de você lavar os frutos, encerar ela com basicamente cera de carnaúba, não é petróleo, tá, gente? É cera de carnaúba, para diminuir a transpiração do fruto e aumentar a sua vida de prateleira cada vez mais. Quando você lava e seca, joga a cera
e faz um polimento, ela melhora a vida de prateleira. Faz com que o limão ou a laranja que você compra em casa, ela possa murchar lentamente ao longo do tempo, mas mantendo todo o seu sabor, frescor e aroma, tá bom? Então, devido à ausência dessas infraestruturas, desses barracões que faz classificação e seleção, todo esse tratamento pós-colheita, que são chamados packing house, e também fábricas de suco, faz com que algumas regiões não tenham sucesso no cultivo de laranja e limão. Então, assim, sempre eu falo para vocês, a primeira coisa que vocês precisam pesquisar é para onde vocês vão vender o seu produto. Porque eu sei que o agricultor, produtor rural hoje, ele tem total capacidade de plantar e colher. O problema é que, para quem vou vender? Então esse é um alerta que sempre faço. Bom, continuando com essa parte de indústria, nós temos cerca de 72%, de 72 a 75% da produção nossa de laranja é destinada para industrialização, que faz esses sucos que vocês veem no supermercado, aqueles concentrados destinados para exportação e assim por diante. E o restante é utilizado aqui no mercado interno, no consumo do fruto in natura, tá bom? E ainda apenas uma pequena porção, em torno de 0,5%, é exportado. Ou seja, nosso país tem pouca exportação de fruta in natura. Então existe uma expectativa de que essa faixa de pouca exportação seja uma possibilidade de aumentar essa exportação, melhorar a qualidade do fruto in natura, fazendo com que esse fruto chegue na mesa dos consumidores no mundo afora. É uma possibilidade, por que não? Não é verdade? Já somos excelentes na produção de suco para exportação, por que não então perpetuar na qualidade, melhorar todos os manejos a campo, visando fruto de mesa com destino aos outros países? É uma grande faixa de mercado que nós temos aí para ser explorado, não é verdade? Outro ponto que é bem interessante que eu quero passar a vocês é que o consumo ano por pessoa, em média, no Brasil, é de 65 a 70 litros por pessoa por ano. Você tem noção? Então, o brasileiro consome muito refrigerante. Muito. Porém, contudo, entretanto, todavia, há alguns anos atrás, o brasileiro tinha um consumo muito maior de refrigerante. Inclusive, em alguns anos eu já ouvi falar de que grandes empresas multinacionais de refrigerante têm como nosso país um dos poucos países na qual ele tem, não assim, prejuízo, mas que ganha menos, porque eles ganham muito, mas assim, uma multinacional que está habituada a ganhar muito bem vendendo refrigerante, no nosso país é o contrário. Então nós temos uma grande parte da população que ainda prefere muito suco de laranja ao invés de tomar refrigerante. Então para essa empresa multinacional que vende refrigerante ao mundo afora, nosso país não dá tanto lucro como eles gostariam que desse pelo número de habitantes que nós temos. E o consumo de suco de laranja por pessoas, por enquanto, está em torno de uns 15, 20 litros. Eu acho que pode aumentar muito mais, não é verdade? Porque daí o que acontece? Outro ponto que é bem interessante, que não aparece muito nos números, mas já estão sendo inseridos, é que não se contava quando fizeram essas medições os frutos que é comprado no mercado, na quitanda, na feira, que é transformado em casa em suco. Então esses são os números que já estão ficando mais afinado. Então, a quantidade por pessoas que consomem suco pode aumentar cada vez mais. E uma mudança de comportamento explícito que todo mundo já sabe que tem foi a pandemia.
Então, como nós tínhamos a necessidade de melhorar nossa imunidade, e a laranja é fonte de vitamina C, mais popular do país, ela começou a ser consumida de suco, consumida in natura e assim por diante, como outras que também fornecem essa vitamina. Então, essa pandemia acabou mudando também o hábito de consumo da nossa população em si, tá bom? Saindo nessa parte inicial, que é esse apanhado que eu fiz com vocês, nós podemos agora falar especificamente sobre a planta, que é uma parte interessante para o produtor. Então, as folhas da laranjeira, elas podem durar em torno de até 2 anos no pé, bastante tempo. E aí ela também é bastante complexa, tem uma parte oleosa como forma de armazenamento, porém é também uma forma de se defender contra ataques de pragas e doenças. Tanto é que as laranjeiras, como no caso é o que tem maior em números cultivados no nosso país, então vamos intitular a laranja, mas sem esquecer que eu já englobo tudo, porque senão eu vou ter que falar laranja, limão e tangerina. Daí, para não ficar falando laranja, limão e tangerina, eu vou falar laranja, certo? Combinado? Perfeito. Então, as laranjas, ela tem as folhas que duram em torno de 2 anos, tem essa característica oleosa, principalmente pelos fatores que eu acabei de mencionar. Como a citricultura no Brasil ela é de extrema importância, lembra-se dos dados que eu passei para você em outros vídeos, ela foi responsável para quê? Como ela tem essa importância na economia, na absorção de mão de obra e na geração de renda de forma geral, direta e indireta, é uma cultura extremamente pesquisada para poder aumentar cada vez mais a sua eficiência de produção e ainda conseguir oferecer para o produtor condições de se defender de pragas e doenças. Então, dessa forma, a citricultura brasileira tem bases, pontos de pesquisas, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas em outros estados começou a ser desenvolvida esses locais de pesquisas para tentar fazer com que exista cada vez mais plantas na quais conseguimos deixar saudáveis através de nutrição e água, claro, e também fazer com que haja formas de se defender, porque a citricultura ao longo da história, desde que chegou em 1530, ela passou por vários problemas, principalmente por causa de doença, correndo risco até de dizimar por completo todo o pomar no Brasil, principalmente na época por causa do cancro cítrico. Cancro cítrico é uma doença tão grave que acaba interferindo na produtividade da planta. E logo depois de alguns anos veio o amarelinho, ou se não, no caso amarelinho, ou se não o greening, que é um nome de uma doença transmitida pelo Psyllidium. É um inseto típico da cultura. Então, os produtores de laranja que estão me ouvindo sabem muito bem do que eu estou falando. E a guerra está armada. Tanto é que no município que eu morava, no interior de São Paulo, estava inserido dentro dessa região nova fronteira de produção de laranjas e limões. E devido a essa importância de controlar de forma uniforme, existe uma fundação chamada Fundecitrus que faz com que haja ações para que, por exemplo, vamos supor, existem ações que faz com que os produtores, todos devem ser obrigados a cadastrar. Ninguém compra muda de laranja ou limão sem ter notificado, nem sem ser notificado para o governo do estado, principalmente na parte da Secretaria de Agricultura, porque você tem que pegar e cadastrar o número de plantas adquirido para poder ter um controle sanitário. E a Fundecitrus recebe esses dados, elas organizam multirão com todos os produtores da região,
na aplicação do defensivo. Por quê? Para que essa praga não se refugie num pomar que não tenha sido aplicado. Então, dessa forma, eles conseguem fazer com que exista um equilíbrio populacional dessa doença. Existe o monitoramento que é feito pelas pessoas de campo da Fundecitrus, que visita todos os pomares grandes e pequenos e colocam cartelas adesivas para poder contabilizar o número dos psilídeos que estão naquele momento. E eles passam rodando toda a região. Tanto é que essa cidade que eu morei, que chama-se Duartina, eles têm um escritório, né, uma pequena base ali da Fundecitrus, na qual eles correm todas as fazendas da região. Se eu não me engano, naquele município estava estimado em torno de 4 milhões de pés dessa cultura plantados na redondeza, né, nas fazendas em torno. Inclusive tem uma multinacional, pelo menos tinha quando eu estava lá, que tinha um cultivo de limão e laranja especificamente para fazer suco. Não havia venda in natura do fruto. É o que acontece na maioria dos pomares de laranja. É destinado exclusivamente para suco. E alguns pomares eles destinam para o consumo in natura. É um mecanismo bem interessante, que eu só acabei dando uma pequena pincelada de uma pequena açãozinha, um pequeno requisitozinho do trabalho deles. Mas como essa importância tem que existir, é uma ação assim, estadual e municipal. E o controle acaba afetando a economia do município. Então, se eu tenho a entrada da doença, os pomares acabam e a renda da cidade muitas vezes depende disso, ela vai diminuir. Então, nessa cidade que eu morei, Duartina, existe um decreto municipal que impede o plantio de algumas plantas ornamentais que atraem psilídeo, né? Como, por exemplo, a dama da noite. Verdade, é proibido o plantio de dama da noite no jardim, nas praças, nas ruas, no sítio, porque ele pode atrair esse inseto. E o controle de laranja, limão no fundo de quintal também. Eles davam uma muda de outra frutífera em troca da pessoa arrancar e eliminar aquele pé de laranja no fundo de quintal. Por que isso? Porque se a Fundecitrus manda essa informação de todos os produtores daquela região entrar de forma unificada para controlar aquela praga, se tiver na cidade vários pés de laranja lá no fundo de quintal, os insetos que acabaram tendo sorte de chegar até lá na cidade, ela vai se refugiar nos pomares domésticos. Tem muitas pessoas que falam, Érica, isso é ignorância. Mas não, é muito mais além, porque envolve a economia da cidade. Porque se a cidade recebe pessoas que vêm do Nordeste só para colher laranja, porque falta mão de obra, é giro de dinheiro ali. Então, se ele está recebendo uma pessoa que vai ganhar dinheiro colhendo a laranja, ele pode gastar naquela cidade, fazer compras, mercado, isso, aquilo, e aí vai, entendeu? E ainda tem algumas pessoas que traz o restante da família para cá. Não é muito, mas existe casos. Então, assim, um fator que tem que ser levado muito a sério. E eu lembro que quando morei lá, tinha muito conflito. Muita gente brava. Aí, cara, tem esse pé de limão há tanto tempo e não dá. Entendeu? Aí eles não querem tirar, eles não querem trocar por outras plantas. Eles davam a quantidade de plantas específica de cada um item que fosse eliminado da espécie que vocês quisessem. Olha só, tudo para tentar fechar cada vez mais o cerco contra a praga, porque é uma praga, o greening é um tipo de doença que leva a planta à morte e é muito sério, porque ela mata a planta, deixa as folhas amareladas e leva à morte. E não tem o que ser feito.
depois que os sintomas aparecem. Imagina se todas as plantas cítricas, as laranjas, os limões do nosso país foram acometidos realmente por essa doença. Nós estamos lascados, porque imagina quantas famílias. Dentro de uma fazenda de laranja emprega-se muita gente. Na colheita, então, gente, vocês não têm noção. Eram ônibus e ônibus, logo cedinho, antes do sol raiar, já indo para as fazendas para colher. Porque a fruticultura é colheita manual. Você não tem máquina para colher laranja e limão. É tudo manual. Então imagina o impacto econômico que seria se essas fazendas tivessem que fechar, arrancar todos os pés de laranja e tacar fogo. Algumas pessoas faziam. Eu lembro que às vezes eu passava numa rodovia, não pode nem tacar fogo, na verdade, é proibido, tá? Tacar fogo é maneira de falar, é proibido. Mas eles amontoam ali, parece um cemitério. Você passa assim, aqueles montes de pés de laranja seco, já sem folha, aqueles galhos, troncos, é até triste de ver. Aí muitas vezes essas pessoas vão lá e compram, até vendem, né? E aí as outras pessoas compram para tentar trabalhar com outra cultura, mas quem vendeu acaba se desanimando totalmente, entendeu? Então assim, fruticultura hoje emprega muita mão de obra, porque a colheita é manual, então a gente não pode deixar de atender essa necessidade se eu não posso ter um pé de laranja no meu quintal, porque pode afetar e manter ali, por exemplo, a praga, que é o vetor dessa doença. Por que eu vou ter que debater? É duro, né? É complicado a gente conseguir fazer as pessoas entender. Eu entendo o outro lado também, porque se fosse no meu caso eu ia ficar com dor no coração, porque como que eu vou fazer? Vou ter que arrancar? É complicado, mas é necessário, porque eu não posso só pensar em mim. Eu tenho que pensar nas famílias que estão ali colhendo laranja, quanto que ele está ganhando para mandar lá para o Nordeste, lá em Sergipe, para a família deles poderem comprar uma comida melhor, abastecer a despensa. É complicado, mas é a realidade, gente. E até hoje tem. Então, antigamente eram os cortadores de cana que vinham para São Paulo. Agora são os colhedores de laranja. Só que não se tem colheitadeiras, né, mecanizada. Por enquanto não. Porque começa a inviabilizar o fruto, e o fruto, quando fica muito machucado, ele apodrece rápido. Aí chega lá, na hora de fazer o suco sai horroroso, amargo, azedo, terrível. Então não tem outra forma. Vai continuar empregando muita gente, empregando as pessoas até mesmo da cidade para colher laranja, e ainda tendo um grande giro monetário na região. Então é um trabalho bem interessante, muito legal. Quis trazer para vocês porque eu sei que não é todo mundo que conhece essa informação, mas é um trabalho bonito. E é só uma pequena fração do que é feito do trabalho na Fundecitrus. É bem interessante. O Fundecitrus hoje já está atuando em Minas, porque ele está indo onde existe aumento de pomares em grande escala, para poder junto, força-tarefa só, poder controlar de forma uniforme todas as pragas e doenças que pode vir ou que já tem. Aí as pessoas me perguntam, falam, nossa, Érica, por que tem tanto problema? Por que eu não consigo colher mais poncá? Por que eu não consigo mais ter limão? Por que eu não consigo mais ter laranja? Nada dá, elas morrem e não produz. É porque assim, o estado de São Paulo faz décadas e décadas trabalhando com o plantio de laranja no estado. Fomos os pioneiros em cultivar esse fruto no país. Somos uma grande potência, responsável pela grande exportação de suco para o mundo afora. Então foram muito tempo trabalhando em grande quantidade, constantemente, com a mesma cultura. Aí o que acontece? Aumenta a população de praga e doença. Então não tem jeito. Aí o quintalzinho da Dona Maria, que tem 2 pés de limão e 1 de laranja,
ele acaba sofrendo muito mais, porque primeiro que ela não tem o conhecimento agronômico e nem uma assistência de um agrônomo para poder orientar ela a cuidar dos pezinhos. Segundo, que nem compensa por ter 3 pezinhos de planta cítrica ali no quintal para comprar um defensivo. Então, infelizmente acaba acontecendo isso, tá bom? Dessa forma, lá onde eu morava, poucas pessoas conseguiam ter colheita de frutas cítricas no seu quintal. Em outros estados, eu já vejo, ou em outra região, até mesmo de São Paulo, crescimento e desenvolvimento maravilhoso, porque ainda não chegou nesse local ainda. Graças a Deus não, e principalmente a densidade de plantas é pequena. Na Mata Atlântica, que eu atuo aqui em São Paulo, onde eu moro, pode ter pés de laranjas e de limões, mas não passa de 30, 40 plantas. Em cada sítio, 3, 4 ali sozinho. Um limão o pessoal acha que é nativo e o limão cravo produz muito bem por aqui. Lá no Mato Grosso do Sul, que eu atuo também, não tem grandes pomares. Só que já os poucos pomares que já aumentam o número de plantas, já começam a aparecer os problemas por causa de densidade. Então esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer produção vegetal, hortaliças e frutas, qualquer, tá bom? Mas vamos conversar na parte biológica. Por que é importante a gente entender a biologia da planta? Entendendo a biologia da planta, nós podemos usufruir esse conhecimento ao nosso benefício, com produtividade, com multiplicação de mudas e assim por diante. Então, uma das coisas que é muito interessante, que devemos entender, são os tipos de formação de frutos que os citros têm. Por exemplo, o citrus tem algumas espécies que ela forma o fruto somente por condição hormonal, sem que haja fecundação do pólen, que é a parte masculina, que é levado pelo vento ou para algum vetor, no caso uma abelha, por exemplo, até a flor feminina. Dessa forma, essa etapa não precisa ocorrer para que a flor se tenha uma diferenciação no seu ovário e se torne viável, formando assim o seu fruto. As espécies mais comuns que vocês conhecem é a laranja Bahia e o limão Tahiti, ou no caso a lima ácida Tahiti, e que ela tem essa característica de, se tiver uma flor saudável, bem nutrida, ela vai formar um fruto. Nessa condição, o fruto sai sem semente. Por esse motivo que a lima ácida Tahiti, ou limão Tahiti, e a laranja Bahia, ela não tem semente. Tudo o que acontece de forma hormonal, sem a fase sexual, não tem a formação de semente. Então nós vemos aí inúmeras e inúmeras espécies, variedades ou cultivares dos citros que têm a presença de semente, porque ocorre a fecundação cruzada entre espécies ou entre a mesma espécie. O que acontece entre espécies diferentes é bem interessante, porque é onde esse tipo de semente que cruza com uma espécie A com uma espécie B, ela vai ter características diferenciadas entre uma espécie e outra, muitas vezes formando uma nova espécie, ou até mesmo fazendo com que haja um melhoramento vegetal que o ser humano, nós, da pesquisa de melhoramento, acaba utilizando esse comportamento das plantas, dos citros, para quê? Para poder então melhorar a procura de plantas tolerantes, resistentes a certas doenças, principalmente, serem mais rústicas, não sentirem tanto a deficiência de água numa estiagem e assim por diante. Por isso que é muito bom a gente poder entender isso, tá certo? Só que comercialmente, hoje, não só no Brasil como no mundo, a que se é utilizada para a formação de novos pomares são a aquisição de mudas. Por que a aquisição de mudas? Isso é um ponto muito importante,
porque é aonde você vai ter características agronômicas semelhantes num pomar como um todo. Então, por exemplo, se você vai ter um talhão de laranja azeda ou de folha murcha, vocês vão saber que aquele talhão de laranja azeda vai ter esse comportamento de desenvolvimento e o fruto vai ser semelhante no talhão como um todo. Por isso que é interessante esse tipo de condição. Para quê? Para que você tenha volume de comercialização. E isso também interfere na qualidade do suco obtido lá na fábrica. Então, são pontos que nós temos que levar em consideração no momento da aquisição de mudas. Eu já falei a vocês que existem problemas sanitários, tá? Que nem, por exemplo, se vocês estão num país e vai adquirir uma muda num determinado estado, só que é o estado vizinho, vocês têm que ter todo um documento, né, emitido por um viveiro certificado e idôneo, tá? Que obedeça todas as regras de produção que eu vou falar mais à frente para vocês. Por quê? Porque dessa forma você vai garantir que não está havendo transporte de forma de qualquer jeito, né, de uma planta que pode estar doente e leva uma doença que não tem no estado vizinho e vai lá, leva uma simples mudinha ou se não um grupo de mudas que é oriundo de um viveiro que vocês não sabem direito se é credenciado ou não, se tem permissão para transporte, vai meio que nas escondidas, passar pela divisa de um estado para o outro e bomba, vai lá e introduz nesse estado uma doença que não existia. Isso é sério, gente. É muito parecido com o que aconteceu nessa pandemia. Se houvesse um certo rigor, conhecendo que existia o Covid lá fora, e que a gente, no caso, o Brasil, não havia ainda nenhum tipo de sintomas em nenhum paciente, o que seria feito de prudente? Todas as fronteiras haveria um controle rigoroso de todas as pessoas que entram no Brasil, tá? Isso é uma coisa que acontece. Vocês não conseguem trazer materiais vegetativos, tecido vivo de plantas, mudas, estaquias, qualquer coisa sem autorização. Caso vocês até tentam trazer de um país para o outro, por exemplo, e se pegar, eles vão confiscar, tá? E dependendo do agente, vai aplicar uma multa, porque isso tem que ficar em quarentena. Em quarentena, que são exatamente essa palavra que foi utilizada lá no início da pandemia, é o período que os sintomas de doenças vai se manifestar caso aquele indivíduo esteja contaminado. Então é muito sério, tá? Então assim, as pessoas falam, ah não, vou comprar um viveirinho lá no seu Joãozinho. Não é. Se você comprar uma muda ali no viveirinho do seu Joãozinho, qual que é a garantia de que aquela muda não está contaminada? Ele toma algum tipo de cuidado para que não haja contaminação dentro da estufinha dele, dentro do viveirinho dele? Não dá para saber. E ainda você corre risco de disseminar essa doença em lugares que não tinha com tanta intensidade. Então isso é muito sério, gente. Quando às vezes eu falo para vocês tomarem cuidado com o que vocês vão comprar, com o que vocês vão adquirir, é muito complicado isso. E a gente tem que tomar cada vez mais cuidado, porque o nosso país é gigantesco e tem muito lugar que não tem certas doenças e pragas. E como temos essa dimensão gigante, esses locais que não tem essas pragas, que num lugar acaba fazendo com que o custo de produção seja maior, você concorda que não poderia ser uma estratégia de manter o fornecimento daquele alimento? Sem pensar no lado egoísta. Vamos pensar na parte de dar e colher e vender comida. Fruta também é comida. Essencial, por sinal. Ainda mais a história que eu falei para você do escorbuto, que a laranja é fonte de vitamina C.
tá? Então presta muita atenção, tome cuidado quando for comprar muda de caminhãozinho que passa na rua, do viveiro do seu Zezinho, Joãozinho, Joaquim, fulaninho, porque você não sabe realmente a procedência. Eu já falei a vocês que quando eu era criança, eu lembro que meu pai comprou algumas mudas de frutíferas desses caminhãozinhos. Só que foi o maior arrependimento dele, porque na propriedade dele não havia nematóide. E no solo, no torrão de terra da muda, veio nematóide. Ou seja, tem locais que ele plantava, né, algumas hortaliças, não podia mais plantar. Ele acabava abandonando, deixando outras culturas de menor importância, só para não deixar o solo nu, tá? Só que o que ele precisava mesmo de espaço para plantar outras hortaliças não podia mais. Olha o prejuízo, olha a dor de cabeça. Entendeu? Então isso é muito sério. É seríssimo. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque senão a gente acaba inviabilizando e afetando o nosso próprio solo. Ou o solo de alguém mais próximo, tá? Então esse é um cuidado que eu sempre peço a vocês. Então, se vocês têm essa possibilidade de comprar muda, procure realmente quem é idôneo, quem vai fazer as coisas certas e de verdade. Outro comportamento que você já deve ter visto das plantas cítricas ou dos citros, né, no caso, é que vocês devem ter reparado que no início desse ano houve uma produção gigantesca, né, gigantesca de frutos. Limão, poncã, laranja, N plantas, né? Mexerica rolando no chão, laranja, enfim, várias. Por que isso aconteceu? Porque o que acontece? Como o citrus é uma planta de origem de clima subtropical, ele tem uma indução floral com o frio. Então, se tiver frio, por exemplo, agora, nós estamos entrou em final do outono e início do inverno. Então, final do outono e início do inverno. Nesse período de frio é ideal porque é o que a planta necessita para florescer já na primavera, que é a primeira florada dos citros, ok? Tanto é que o citros necessita de frio para ter essa indução e fazendo com que o seu pomar tenha frutificação uniforme. E o que significa isso? Ah, mas então todo mundo vai estar colhendo laranja. Tudo bem, pode até estar, só que é um momento privilegiado de que tem em outros países no hemisfério norte, que no caso é os Estados Unidos, já não tem essa disponibilidade de volume de produção. Então, pensando em uma fruta de comportamento mundial, é uma estratégia também, tá bom? Outra coisa que pode ajudar a induzir a formação e o surgimento de botões é o déficit hídrico, tá? O déficit hídrico vai fazer com que essa ausência de irrigação oferecida para a planta, que antes estava sendo a que ela necessitava, hoje ela está sentindo uma falta dessa água. Ela vai pensar assim: eu estou passando por um momento difícil, tá? Que é a falta de água e eu preciso perpetuar minha espécie. E o que ela vai fazer? Induzir a formação de botões, consequentemente flores e depois frutos. Faz com que todo o talhão ou o pomar tenha esse comportamento de forma uniforme, caso não haja locais com lâmina de água, como por exemplo um açude, tá? Porque daí as plantas próximas desse açude, que é um local mais úmido, já não vai ter essa interferência por falta d'água. Pelo contrário, ele vai produzir somente quando sentir o frio. Mas, por exemplo, no caso,
as plantas cítricas, né, ou citros, na verdade, alguns anos atrás conseguia ter até mais 2 floradas dentro do ano, tá? Então, como está havendo essas diferenças de temperatura, né? É um excesso de calor tremendo. Então, por exemplo, teve uma floração logo depois da geada, não sei se vocês lembram, tá? Essa floração que consequentemente resultou nessa produção que teve de laranja, poncã, etc, 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 no mês de abril para março, vamos por aí abril, maio, teve uma explosão de produção dos citros, certo? Só que frutas miúdas, porque não houve o raleio. A grande maioria das pessoas ficava reclamando: Érica, não dava tão miúdo assim. Antes eram uns frutos grandes, bonitos. Por quê? Porque houve uma deficiência muito grande de água, tá? Isso antes, lá em torno de fevereiro, março, tá? Por mais que tenha dado aquelas pancadas de chuva, houve um período aí sem água com uma intensidade de calor muito grande. E isso duplica a sensação de falta de água, porque junta calor e ausência de água. Faz com que haja essa indução floral, formando o fruto já em abril, maio. Então isso já aconteceu do final do ano para cá. Final do ano, começo do ano, já foi muito louco, aquele calor infernal, faltou água no momento certo, aquele sinal de falta de água com calor foi fatal. Fez com que as plantas dos citros fossem produzir as flores de forma abundante, mais do que o normal, e resultou no que resultou, que foi o quê? Frutos pequenos, porque foi induzido lá atrás. Então isso é um comportamento dos cítricos. Então se vocês sabem que os citros têm esse comportamento, é uma forma de vocês usarem isso ao seu favor, tá? Mas nós temos que acompanhar muitas vezes a planta. Que nem, por exemplo, existe sim a capacidade de produção em 3 floradas do ano, realmente. Só que aquilo que eu sempre falo, tem que dar um alimento adequado, equilibrado, tá? Adubação de qualidade, muita matéria orgânica para você manter o micro-organismo do solo, umidade é imprescindível em relação a isso. Não deixar de fazer a calagem no momento correto, tá? Então isso tem que ter um cuidado constante. Lembrando que talhão novo ou pomar novo, a amostra de solo tem que ser recolhida, fazer análise e toda a adubação baseada nela. Porque não tem como com o olho de raio-x de engenheiro agrônomo saber o que ela precisa, ou o que está faltando ou o que está sobrando, né? Então eu preciso, tá sobrando, o que tem? Se tá sobrando, eu tô jogando dinheiro fora. Se tá faltando, coloco pouco. Nada faz de muita diferença. Então preste muita atenção nisso, tá bom? Dessa forma, a gente conhecendo esse tipo de temperamento da planta, a gente consegue, né, ter uma condução e evitar isso. Que nem, por exemplo, na formação de um pomar novo, o principal é evitar a falta de água. Porque como são plantas, no caso mudas, que não tem um sistema radicular profundo, ele vai ressentir demais. E eu já vi muitas pessoas perdendo talhões novos por esse descuido, tá? Ao ponto de ser feito, por exemplo, para evitar isso, né? No caso, foi feito coroas em torno da muda, grandes, com uma altura de mais ou menos uns, vamos pôr assim, uma mão fechada, assim, minha, que não é muito grande, deve dar uns 15 centímetros, nem isso, 12, por aí. Então ele fez, né, coroas, né, com barreiras bem altas, o suficiente para poder reter água. Aí o que foi? Passou os caminhão-pipa, encheram ali em torno de 10, 15 litros,
para poder segurar a planta que ainda estava em desenvolvimento, na formação de pernada ainda, tá? E outra coisa que eu só pedi para adicionar era muita palhada. Então a água toda ali embaixo, aquela palhada em cima, para evitar desidratação. Só foi um adendo que eu fiz lá. E o agrônomo responsável me agradeceu muito, porque como eram muitas mudas, e se não me engano era 5 talhões que foram formados de uma vez só. Aí, dessa forma, fazendo a cobertura morta na coroa dos cítricos, conseguiu proporcionar um maior intervalo do caminhão-pipa estar passando nessas linhas e distribuindo cerca de 10 litros d'água por coroa e por muda, né, no caso, tá? Então isso é muito importante, vocês terem esse tipo de cuidado. Bom, nutrição você já sabe, tá? Calagem é muito importante, sim, além de poder disponibilizar, melhorar a absorção de nutrientes das plantas, ele faz com que haja o fornecimento de cálcio e magnésio e ainda mantém a população de micro-organismos em ciclagem, em reprodução, entendeu? Então, da mesma forma que tem uma leva que morre, outra nasce, morre e nasce. E essa manutenção do micro-organismo possibilita o quê? Principalmente o fornecimento de comida para a planta. Isso é fundamental, porque o micro-organismo vai fazer todo o trabalho digestivo, entre aspas, no solo desse nutriente e oferecer para a planta prontinha para ser absorvida, que ela não digere tanto. Então ela vai fazer com que o adubo seja disponibilizado para a planta de forma mineral, que quem preparou esse prato suculento? Os micro-organismos presentes na matéria orgânica. Por isso que eu sempre friso a vocês: tenha matéria orgânica no solo, uma boa cobertura. Uma das vantagens de fruticultura é que, como o espaçamento entre plantas é bem largo, comparado com horticultura, isso possibilita com que a planta já tenha um comportamento de espalhar a raiz. Então vai chegar um momento que na rua vai estar toda coberta, porque eu sempre falo para manter coberta com algum tipo de braquiária, algum outro capim que vocês tenham aí na região, ou até mesmo com o amendoim forrageiro, porque o amendoim forrageiro vai fazer com que forneça um nitrogênio tão essencial para qualquer tipo de planta, mantém aquela cobertura verde, evita a desidratação, segura a terra da erosão e assim por diante. E faz com que tenha um bom desempenho de proteção de solo. Ah, Érica, mas o amendoim não aguenta pisoteio de trator. Tá, tudo bem. Então coloca na rua capim. Qualquer capim que vocês tenham de fácil controle. Porque daí o trator na rua passa roçando e o amendoim forrageiro fica entre plantas, se for o caso. No caso, na linha de plantio, tá? Hoje em dia, existe muitas fazendas que eu conheço que, ao invés de fazer a correção de solo de forma geral, na área total, eles vão lá e fazem a correção em faixa. E aí, posteriormente, a cobertura é feita em sua totalidade. Claro que levando em consideração a análise de solo, tá? Porque se nessa faixa, como os citros não vai demorar mais tempo para poder, né, a sua raiz ultrapassar essa faixa na qual foi feita a calagem, jogou o calcário, nos primeiros 2-3 anos ele não vai conseguir fechar tanto. Então ele vai começando já no segundo ano, começando a sair desse limite, aí já vem para as ruas, né? No caso a entrelinha,
fazendo a calcariano no período das chuvas, sem a necessidade, ou se vocês conseguirem, né, por observação, por avaliação, por tentar monitorar o crescimento do sistema radicular, incorporar esse calcário na rua sem danificar a raiz, tá bom? Então isso é possível. Dependendo do ambiente que o pomar está plantado, esse período reduz para 1 ano e meio, no máximo 2. Isso eu já percebi já em alguns tipos de locais, tá? Então sempre monitore, faz um escave ou profundidade de 0 a 40, por exemplo, que no caso da fruticultura é diferente, locais mais aprofundados, né, onde a raiz vai explorar. Tenta ver e vocês vão perceber o caminhar do crescimento do sistema radicular, tá? E aí vocês aplicam a cobertura ali na linha inicial de plantio e depois na rua, tá? Porque daí vocês vão fazendo um crescimento, vai respeitando o crescimento. Ah, mas Érica, pomar grande não dá para fazer isso. Tudo bem, porque eu sei que aí duplica tudo, né? Tamanho, área, número de plantas, serviço, tudo mais. Aí vai de acordo com o seu planejamento de trabalho. Eu só estou aqui dando uma dica. Quem vai determinar se utiliza ou não são vocês em cima do planejamento, tá bom? Que é muito importante. Bom, gente, por enquanto é só, porque esse tema é muito extenso e como é uma atividade econômica importante para o Brasil, então eu preciso ter mais tempo para expor. Não estou me desmerecendo as outras, tá? Por favor, não é isso. É que é muita informação mesmo, porque tem detalhezinhos que fazem a diferença, tá? Então, agradeço vocês que ficaram até agora assistindo meu vídeo. Aguarde que vai ter mais informação sobre o tema. E vamos nos falando. Mandem mensagem para mim. Quem não está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreva, aperta o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Não deixa de curtir a minha página no Facebook e no Instagram, tá bom? E fica aí atento para o próximo vídeo. Até mais!